nós vamos também falar a respeito do Novembro Azul, que é o mês em conscientização, a campanha aí de prevenção ao câncer de próstata. Então você, homem, presta muito atenção, porque esse mês é um mês simbólico, mas você tem que deixar os seus exames em dia, porque você, tendo o diagnóstico precoce, você tem muito mais chances de poder fazer o tratamento, poder combater o câncer de próstata. Então, para falar a respeito desta campanha aqui na cidade de Capivari, nesse mês, nós estamos recebendo mais uma vez aqui em nossos estúdios o Denis Araújo, ele que é coordenador do Laboratório Municipal aqui da cidade de Capivari. Denis, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos, Tony, Marquinhos. Bom dia. É um prazer estar aqui, né, falando de saúde, promovendo saúde, né, que é uma das partes mais importantes, eu acho que deve ser feito. Eu acho que promoção de saúde vale muito mais do que tratamento. Então é uma das coisas que a Secretaria de Saúde tem feito, porque tem divulgado, tem feito campanhas durante esse ano. Então, antes de falar sobre o Novembro Azul, queria agradecer mais uma vez. Toda vez que eu venho aqui eu agradeço, mas acho que é principal ao trabalho da Secretaria de Saúde e da Prefeitura em si, em nome do prefeito, pelo trabalho que ele tem desenvolvido. E a gente está, então, nesse mês de novembro, falando do Novembro Azul, super importante, né? Para falar da conscientização da prevenção, mais uma vez, eu falei de promoção e prevenção de saúde, do câncer de próstata, que é uma coisa que atinge bastante da grande parte dos homens, e a gente precisa falar sobre isso e deixar um pouco, além da prevenção, que é importante, deixar um pouco o preconceito de lado, né? Denis, exatamente essa pergunta que quero fazer para você. Temos um grande tabu, principalmente para os homens, com relação ao exame, ao falar de câncer de próstata, mas eu acho que o tabu não é só para isso. Você, como coordenador do laboratório aqui do município, percebe que eu acho que há um baixo número de exames do sexo masculino, né? Isso é uma coisa importante da gente falar. Existia um preconceito por grande parte dos homens, né? Por conta de se falar do câncer de próstata, até mesmo do medo do exame, tá? E essa baixa procura. Então pra gente contextualizar essa questão, foi um ponto importante que a prefeitura fez para que a gente, nesse Novembro Azul, não só tratasse do câncer de próstata, mas da saúde do homem. Porque se a gente pegar em consideração, as mulheres vão muito mais vezes para o médico, a frequência anual. Então, os homens que estão procurando a campanha, está sendo sim realizado a campanha do câncer de próstata, mas também está sendo disponibilizado uma bateria de exames para que haja um check-up da saúde do homem em si. Então, vai ser avaliado por profissionais e então será encaminhado. Só para a gente ter uma noção, fala-se de próstata e existe um preconceito sobre o exame do toque. Nesse primeiro momento, na primeira avaliação, vai ser feito um exame de sangue, coleta uma amostra de sangue do paciente primeiro, faz toda essa avaliação para ver a necessidade. Então, muitas vezes o paciente tem medo e não pensa nas consequências que pode ser. Então, algo simples pode aí evitar algo complexo e aí gerar mais novos problemas. Então, é importante fazer esse teste, sim. Hoje a tecnologia mudou muito. Antigamente, os exames eram mais difíceis, sim, podemos dizer assim, mas hoje, em um simples exame de sangue, você já consegue ver se aquele paciente necessita realmente de um exame de toque ou não, né, Denis? Sim. O exame de PSA, ele não exclui, que é o PSA, é o que a gente faz, que é o exame de sangue, que é o antígeno prostático, ou seja, quando o paciente tem alguma alteração na próstata, a próstata produz uma proteína que no sangue, mediante equipamentos, vai sinalizar a presença de uma alteração na próstata. Então isso, além de ser mais moderno, ele não vai excluir uma avaliação, no caso da necessidade, mas ele está muito mais disponível. Então, hoje é muito mais acessível. A gente tem realizado o ano todo, não só no mês de novembro. Então, é um exame que está disponível a
mais de 10 anos na rede municipal nossa de saúde. Então, é algo que os pacientes eles precisam realizar durante a rotina. Muitas vezes passa pelo médico e vai esperar novembro. Às vezes você pode já uma vez por ano realizando. Você passou com o seu clínico, já fala, será que não é interessante a gente ver? Então, ele não evita, porque dependendo de uma necessidade, o exame de próstata ainda é o essencial do toque, mas ele já sinaliza para o médico, a gente precisa ter um cuidado mais especial aí para essa alteração. Apesar de não haver contraindicação para qualquer tipo de exame aí, nesse caso, né? Mas existe um preparo para fazer o PSA, né? Sim. Então isso é importante. Eu até venho discutindo várias vezes com o pessoal lá da Secretaria de Saúde sobre a importância da gente fazer atividades para informar a população sobre os preparos para qualquer tipo de exame, não só o laboratorial. Mas em específico para o exame da próstata, como ela é um órgão que está localizado no abdômen, na parte inferior, e ela está anterior ao reto do intestino e posterior à bexiga, ela se encontra na parte do assoalho pélvico. Então é interessante essas recomendações, porque qualquer estimulação nela pode aumentar esse nível e não ser uma patologia. Então, pro paciente que está nos ouvindo, que não foi em nenhuma unidade de saúde ainda, lembrando que está disponível em todas essa avaliação pelo enfermeiro e um possível encaminhamento para o médico, caso necessário, ele precisa estar 48 horas sem ter tido relação sexual, já que a próstata também faz parte do sistema gênito-urinário, inclusive do reprodutor. Então, o líquido seminal que compõe o sêmen é produzido por ela. Então, essa estimulação faz com que possa alterar o exame. Então, precisa dessas 48 horas sem relação sexual. Como ela fica no nosso assoalho pélvico, a gente tem que evitar andar de cavalo, bicicleta, moto, nesses 2 dias anteriores também, tá? Porque há uma estimulação. Esforço físico em excesso, porque pode fazer um esforço e como ela é envolta por músculos, isso também pode atrapalhar. E pode sinalizar para o médico algo que não seja. Então a importância de fazer esse exame, esses preparos para que a gente possa realizar esse exame. E quem deve procurar a faixa etária para realizar o exame? Isso. Então, como eu já falei, está disponível em todos os postos de saúde da nossa rede. É só você procurar a enfermeira do posto mais próximo da sua casa. Todos os homens com idade superior a 50 anos é o que preconiza o Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde ela foi um pouco mais além. Para a gente já ter uma prevenção, assim, e a gente tem testes disponíveis para isso, a gente padronizou homens acima de 40 anos. Então, para que a gente já possa fazer essa avaliação anterior a isso. Então, homens acima de 40 anos, que tenham ou não histórico na família. Caso você tenha histórico na família de pai, tio, pessoas próximas, irmãos, isso mais... essa diminuição para o 40 é mais importante para que a gente esteja uma avaliação. E também um fato importante que atinge uma porcentagem maior da população negra nos casos de câncer de próstata. Então, essa alteração para 40 anos já cerca melhor, porque o Ministério fala, 50 anos... para fazer, mas os pacientes que têm alguma alteração começam no 40. Então, para a gente fechar uma faixa etária legal, a gente já começou a sua prevenção a partir dos 40 anos. Então, se você tem casos na família e de 40 anos para mais, para procurar o posto de saúde mais próximo. Denis, temos o Dion aqui em nosso município, um dispositivo muito importante, principalmente para o diagnóstico precoce de situações oncológicas. Caso o paciente seja diagnosticado nessa etapa nos postos de saúde aqui da cidade de Capivari, eles já são encaminhados para o Dion? Isso. O nosso fluxo hoje é assim, o paciente, então, ele entra em contato com a enfermeira, tá? Nos casos dos pacientes que já fazem acompanhamento com o urologista, ele já tem a sua consulta marcada, então ele já
os resultados vão direto para o urologista. Mas nos casos de pacientes que passaram por esse programa do mês de novembro, o laboratório municipal ele está fazendo uma avaliação de cada paciente que tem PSA lá e cada um dos valores que dá nesse resultado. Mediante isso, nós entramos em contato com a enfermeira do posto para que ela, mediante a regulação, que é o órgão de agendamento de consultas, consiga fazer esse envio do paciente para uma primeira avaliação do urologista. Mediante a isso, o laboratório já tem um fluxo direto com o Dion. Então, mesmo indo direto para o urologista, o Dion ele é informado dos casos de PSA alterado e ele vai acompanhar o fluxo desse paciente. Quando que é a consulta do urologista, se está tudo ok, se precisa que pelo valor, pelas informações que o urologista passou, já tem uma avaliação do médico oncologista, então a gente já está tudo amarrado. Por ser uma secretaria que tem um fluxo legal e uma conversa entre os setores bem interessante e forte, a gente já consegue amarrar tudo e acelera mais ainda a procura e o tratamento e o diagnóstico para o paciente. Denis, para quem já tem uma certa idade avançada, o jato da urina, por exemplo, se ela não for tão forte, constante, pode indicar alguma preocupação para a pessoa poder tentar rastrear o que está acontecendo ali? Isso. Então, se você de repente não conseguir ir nesse mês ou notar meses seguintes alguma alteração, os sintomas normalmente para quem está apresentando alguma alteração na próstata, é isso que o Marquinhos falou. Tem diminuição do fluxo, às vezes tem um fluxo normal de urina e percebe que já não está mais fazendo igual fazia, então diminui o fluxo, porque a próstata ela é um órgão que ela envolve a uretra. A uretra é por onde passa a urina. Então a avaliação é necessária porque existe dois fatores. Começa a fechar o canal? Isso, ela aumenta de tamanho, né? A próstata, para indicar essa alteração, ela tem um aumento de tamanho. Só que com o passar da idade, essa avaliação do PSA e do médico ela é interessante porque o aumento dela pode não ser maligno. Tá? Então isso que é importante, mas a procura tem que ser de um profissional para que possa avaliar. Então com o passar da idade, é normal que ela aumente de tamanho, que é o que a gente chama de hiperplasia benigna, que é um aumento normal, sem nódulos, sem alteração na próstata. Mas isso quem vai diagnosticar é só o médico. Mas a diminuição do fluxo, a diminuição das vezes que a pessoa está indo ao banheiro, se apresentou uma coloração diferente, com sangue, alguma coisa assim, porque a gente tem outros fatores que podem alterar a próstata que não o câncer propriamente dito. Mas isso são fatores importantes que a gente precisa avaliar para poder buscar o médico. Denis, então para a gente finalizarmos aqui o nosso bate-papo a respeito da campanha Novembro Azul, dá uma reforçada para os nossos ouvintes. A campanha está ocorrendo em todos os postos de saúde, de segunda a sexta, horário. Isso. Então a campanha está sendo realizada em todos os postos de saúde da nossa rede. Então você procura o que é mais próximo do seu bairro. Se de repente você está ouvindo a gente, trabalha como motorista, no horário comercial eu não consigo estar no meu posto de bairro, procura o posto central, conversa lá que elas vão atender. Mas em todas as unidades está sendo realizado. É só chegar lá, falar que quer fazer os testes, os exames do Novembro Azul. Eles vão passar, você vai passar com a enfermeira, ela vai fazer uma pré-triagem, vai fazer todos esses pedidos dos exames, dar todas as orientações necessárias, que é o que a gente já falou, que é o preparo das 48 horas antes, e para homens que tenham mais de 40 anos. Isso é essencial, porque quando diagnosticado precocemente, a chance de cura chega próximo do 100%. Então é algo que está disponível na rede. O SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele oferece isso grátis para a população. Ele está disponível na nossa rede municipal. É um exame que você não precisa sair daqui, você não precisa deslocar. Você vai colher o sangue no posto do bairro próximo da sua casa, você não vai precisar deslocar no posto central. Então todas as orientações você vai ter com a enfermeira dali. E se algo
apontar uma necessidade de uma avaliação do médico, você já vai ter um agendamento determinado para você de dia e horário que você vai precisar ir. Então, acho importante você, homem, tirar um minuto do tempo para que você possa ver isso. Além de que a gente também não vai estar falando só do PSA. A gente está fazendo exame de glicemia para ver se o paciente não é diabético. A gente está fazendo exames de colesterol, fazendo exames de DST, que são coisas importantes. Então, tudo isso está disponível nesse pacote do Novembro Azul, que faz a promoção da saúde do homem e é de extrema importância. Denis, muito obrigado mais uma vez por bater um papo aqui conosco, trazer um assunto tão importante em meio à nossa sociedade. Uma ótima terça-feira. Muito obrigado a todos os ouvintes e a gente espera esses homens lá na unidade. Obrigado a todos, bom dia. Thales já deu uma passadinha lá ou não? Thales ainda não, ainda tá jovem. Tá jovem, tá certo, né, Antônio? E você? O senhor já, eu tô jovem ainda. Eu já fiz meu exame de toque. Perfeito. Então, não doeu nada. Viu, seus homens cabeçudos? Daqui 3 anos eu entro na fila. É, perfeito. 37? Você não vê a hora, né? Tá ansioso. Um abraço então, Denis. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.